A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama, aqui na TV Câmara, o programa que vai comentar o que acontece de mais importante nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. Aproveite, siga a gente nas redes sociais, sempre no @Câmara de Macaé, no X, no Instagram, no YouTube também. Eu sou o Bruno Horta, você já deve estar sabendo, o nome deve estar aparecendo por aqui a qualquer momento. E quero lembrar também, muito importante, especial, que você tem gravado no YouTube da Câmara Municipal todos os podcasts aqui da TV Câmara e também as sessões da Câmara Municipal, que você pode até assistir elas ao vivo. Aqui no YouTube, sempre às terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. E nessas sessões ao vivo é onde o Panorama faz as anotações, observa o que está acontecendo nas sessões e traz aqui para a gente comentar. Falar em comentários, vale muito a pena entrar aqui nos comentários, a gente trocar opinião, trocar uma ideia. Se você comentar aqui, eu prometo para você, eu vou responder e a gente vai fazer, se for preciso, um bom debate juntos, ou pelo menos trocar uma ideia do que acontece aqui nas sessões da Câmara de Macaé. Então vamos lá. Eu fiz as anotações do que é mais importante, do que é destaque, e vou já destacar que logo no início da sessão, o vereador Ricardo Salgado, ele fez, na verdade, o vereador Cezinha, ele fez um agradecimento muito importante à vigilância sanitária, que tem atuado bastante em Macaé, diga-se de passagem. A vigilância sanitária atuou ali no bairro da Aroeira, principalmente na Alcides Mourão, na rua principal, numa ação de combate aos roedores, que acabam eventualmente aparecendo. É uma cidade, é urbana, produzimos lixo e aparecem os vetores e os roedores. Os roedores apareceram, o Cezinha agradeceu a presença e o trabalho eficaz da Secretaria de Vigilância Sanitária, Coordenadoria de Vigilância Sanitária, que atuou no local, fez um bom trabalho, erradicando os roedores ali da principal da Aroeira. O vereador Ricardo Salgado trouxe um assunto de uma pauta nacional para o debate da Câmara. Isso tem acontecido bastante, eu já comentei com vocês. Ainda mais nesse período que vai se aproximando de eleições a nível estadual e a nível federal, esses debates estaduais e federais vão estar cada vez mais presentes nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. E, mais uma vez, o vereador Ricardo Salgado trouxe uma dessas pautas, dessa vez sobre o dilema que o país enfrenta na questão do meio ambiente. Ele disse que, apesar da COP30, que está prestes a acontecer lá em Belém, o IBAMA autorizou a exploração do petróleo próximo à foz do rio Amazonas. Primeiro, é uma pesquisa que o IBAMA que a Petrobras vai fazer no local, mas já foi autorizado pelo IBAMA. É uma questão realmente muito sensível e que todos os poderes públicos, do federal ao municipal, devem estar atentos. E é preciso equilibrar, disse o vereador Ricardo Salgado, o potencial econômico com o potencial ambiental. E está correto, é preciso que nenhum lado se sobressaia ao outro. Lembrou que o prefeito Elbert, esteve recentemente no Amapá para entender ali a complexidade das políticas ambientais em Macaé. O Amapá vai passar por um período muito parecido com o que Macaé já passou. E
que Macaé vai tentar levar à COP30, isso o prefeito Elbert disse, que vai levar para a COP30 a experiência e a sabedoria de Macaé lá para Belém. Nessa comissão que vai a Belém, viajarão o próprio vereador, Ricardo Salgado, também a vereadora Leandra Lopes e o vereador Luciano Diniz. Eles serão os representantes do poder público em Macaé, lá na COP30. O vereador Alain Mansur falou da oportunidade de poder atualizar o PCCV dos servidores da Câmara, que é o Plano de Carreiras e Vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, que é um projeto da mesa diretora para valorizar todas as categorias profissionais dos servidores da Câmara Municipal de Macaé. O Luciano Diniz também usou a palavra para falar sobre o tema e disse que é o maior avanço que acontece para os servidores desde que ele passou a fazer parte da Câmara Municipal como vereador, mas também reconheceu os avanços anteriores, todos muito importantes. Ao final da votação, a aprovação da matéria foi muito aplaudida, coisa que acontece raramente nas sessões da Câmara, só quando realmente envolve grandes temas, servidores, educação, saúde, projetos importantes, que a plateia se manifesta com aplausos, eventualmente com vaias, já aconteceu, mas dessa vez foram aplausos, porque, sem dúvida nenhuma, é uma matéria muito importante e que trata das pessoas que fazem a Câmara Municipal funcionar. Muito justo. A vereadora Leandra Lopes aprovou o projeto de lei que cria o programa Caminhos do Empreendedorismo, para incentivar o desenvolvimento das iniciativas empreendedoras no município de Macaé. A vereadora disse que tem a intenção de mostrar todos os aspectos necessários para que as pessoas possam abrir, desenvolver, crescer e manter os seus empreendimentos. Importante, uma sociedade que cada vez mais volta os seus olhos para o empreendedorismo. O vereador Tico Jardim falou sobre a publicação da licitação da esperada obra de reforma da antiga estação ferroviária de Glicério. O vereador Tico Jardim destacou também a participação da Associação de Moradores, porque lá é um local que resgata a história regional, a história ali de Glicério. Lembrou ainda, falou da importância do resgate de toda a história cultural de Macaé. Luciano Diniz falou da importância de representar Macaé na COP30, voltando ao assunto lá do início da sessão, e de levar a experiência de Macaé para a COP, para que novas experiências que estão acontecendo com essa descoberta do petróleo, que essas pessoas, essas cidades, não passem pela favelização que Macaé enfrentou. E aí um posicionamento bem direto e bem firme de Luciano Diniz, deixando claro que esse processo de favelização que Macaé passou, anos 90, anos 2000, foi um problema, e Macaé, agora que vem recuperando boa parte dessa política que não funcionou e trouxe um agravamento da questão social, que é o processo de favelização. Muito comum, meus amigos, para regiões, cidades que passam por um desenvolvimento econômico muito rápido. O vereador Ricardo Salgado apresentou um projeto de lei que obriga os supermercados de Macaé a estabelecer pontos de coleta de óleo de cozinha usado. Importantíssimo, que, como mesmo destacou o vereador, o óleo de cozinha usado ele é altamente poluente, ele é de difícil trato, e esse projeto de lei bem importante. E poderão ser atingidos por essa lei apenas os estabelecimentos com mais de 500 metros quadrados, realmente os grandes supermercados. O vereador teve aqui a preocupação de não colocar uma responsabilidade em comércios menores, em mercadinhos, que têm muita dificuldade para manter os seus negócios e não poderia ter mais esse peso. Então fica restrito o projeto de lei, que ainda vai à sanção do prefeito, para estabelecimentos que tenham mais de 500 metros quadrados. O vereador Cezinha falou sobre a parceria de Macaé com o Corpo de Bombeiros Estadual.
e que o crescimento da cidade deve ser o mesmo da capacidade do Corpo de Bombeiros. O prédio do Corpo de Bombeiros de Macaé é um prédio histórico, a sede do Corpo de Bombeiros, que já precisa de cuidados e também de um número maior de servidores. Cezinha faz essa comparação dizendo que Macaé está crescendo, e está, com o passar dos anos, e o número de servidores, de bombeiros, não tem acompanhado. E também a estrutura do prédio precisa acompanhar o crescimento da cidade. Ele chamou a atenção também, o vereador Cezinha, de que é necessário implantar o PROEIS do Corpo de Bombeiros, para que eles salvem ainda mais vidas. O PROEIS é um programa de integração, onde acontece já na Polícia Militar e na Polícia Civil, onde os servidores desses órgãos fazem jornadas extras dentro do município para reforçar o policiamento, e o município faz essa parceria e paga esse extra que os servidores do Estado prestam serviços aqui na cidade de Macaé. Seguindo, o vereador Amaro Luiz aprovou o projeto de lei que trata da obrigatoriedade da instalação de visores do fluxo do líquido nas mangueiras de abastecimento de combustíveis nos postos de Macaé. É um projeto de lei que o vereador estava explicou muito bem, de que não precisa de grandes gastos, não precisa de grandes adaptações. É uma peça transparente que fica ali perto da mangueira e do tanque de combustível do carro, e o frentista e o motorista que está abastecendo observa a passagem do líquido indo para o carro, saindo da bomba e indo para o carro. Boa iniciativa do vereador. Ele destacou que é uma medida simples e prática para melhorar a relação entre os consumidores e os donos de postos de combustíveis. Certamente a gente vê diversas matérias na televisão com fraudes, com problemas relacionados a postos de combustíveis, e o vereador Amaro Luiz teve essa preocupação, apresentou esse projeto de lei que segue para a sanção do prefeito. Foi realizada também a primeira discussão, e eu queria até destacar isso para vocês, a diferença de primeira discussão e segunda discussão e votação. Os projetos de lei que chegam na Câmara Municipal, eles passam por duas votações. É obrigatório, é do regimento da Câmara Municipal de Macaé. Uma primeira leitura, que acontece no expediente, onde ele dá entrada na casa. Depois ele vai ao plenário para a primeira votação, os projetos de lei. Os vereadores que quiserem falar sobre o projeto podem falar, mas não há votação, apenas a primeira discussão. Quando volta, pela segunda vez, numa outra sessão, é que os vereadores vão, se quiserem novamente debater, fazer algum tipo de esclarecimento ou explicação, e aí sim, nessa segunda apresentação é que há a votação, e aí aprovado ou não, e segue para a sanção ou não do prefeito. Então, foi realizada a primeira discussão do projeto de lei da vereadora Leandra Lopes sobre a política de prevenção à violência contra os educadores do município de Macaé. E é um assunto que está em todos os noticiários. A vereadora destacou o quanto é difícil ser professor no Brasil. Lembrou do triste caso, aconteceu recentemente, de um professor que foi agredido em sala de aula, que levou 9 socos em sala de aula, porque repreendeu uma aluna que estava com o celular. A aluna reclamou com o pai, está lá em todos os noticiários isso, o pai foi na sala de aula, agrediu o professor com 9 socos. É claro, foi preso, vai responder por isso, mas a preocupação da vereadora é de que haja mais garantias e mais proteções para os professores que estão ali em sala de aula. Pensando nisso e observando o caso, o vereador Ricardo Salgado também usou a palavra para falar desse tema. E disse que é importante, aí uma frase que eu vou destacar, muito boa, do vereador Ricardo Salgado, que precisa não só defender a educação, é preciso defender
também o professor. Muito representativa essa fala, muito boa. A vereadora Leandra Lopes aprovou uma moção de aplauso à senhora Thaís Peçanha. É uma escritora. Eu já vou deixar aqui um pouco uma conversa paralela com vocês. Pesquisem o livro, a história e quem é a Thaís Peçanha. Se você entrar ali no Google, colocar Thaís Peçanha, Macaé, você vai ter uma linda surpresa. Eu não vou nem estragar aqui a surpresa, nem dar spoiler para vocês, mas vale muito a pena. É belíssimo e é uma história fascinante. A Thaís Peçanha recebeu essa moção de aplausos da Leandra Lopes. Ela é finalista, olhem só vocês, finalista do Prêmio Jabuti 2025. O Prêmio Jabuti é um dos prêmios, é o prêmio, não é é o prêmio mais importante da literatura brasileira. E temos lá uma macaense com uma história lindíssima de vida e também de literatura concorrendo ao Jabuti 2025. Vai lá, garanto que você vai te surpreender. E ela representa, disse a Leandra Lopes, muito bem o nome de Macaé num prêmio tão importante. A Leandra acrescentou que é libertador ver as pessoas que levam a literatura para as outras pessoas. Que a literatura, o processo de leitura, é um processo libertador. E eu vou concordar com a vereadora em vários aspectos. É libertador de mente, de corpo e de coisas que a gente não precisava estar perdendo tempo. A leitura é fundamental. O vereador Cezinha defendeu seu requerimento para a implementação de sistemas de monitoramento por câmeras nas escolas da rede municipal de Macaé. É um requerimento, não é um projeto de lei. Mas o vereador fez um destaque tão importante que eu estou trazendo para vocês. Especialmente, diz o vereador Cezinha, para garantir a proteção e segurança do patrimônio público, a integridade física e moral de alunos e professores. Aí o vereador tem uma preocupação muito especial e muito importante e deixou claro que não se trata de invadir a questão pedagógica, de invadir o espaço do professor ou da equipe da escola, e sim de proteger esses profissionais e proteger esses alunos. É importante que haja monitoramento, porque a escola é um local que agrega muitas pessoas e a gente já teve tristes casos de violência em escolas, e esse monitoramento é muito importante porque trata de segurança. E o vereador Cezinha ele destaca também que a violência e os maus tratos preocupam toda a sociedade, não apenas o ambiente escolar. O vereador tem toda a razão. E o vereador traz também um ponto muito importante e que pouca gente sabe. A comunidade escolar em Macaé, ela tem 42 mil alunos. É um dado impressionante. Ele lembrou que Macaé tem 42 mil alunos na rede municipal e que isso também gera muito estresse aos profissionais, é claro. É um quantitativo de estudantes muito grande. Se a gente parar para pensar aqui, meus amigos, 42 mil alunos só na rede municipal é uma população maior do que muitas cidades no estado do Rio de Janeiro. 42 mil. Tem muita cidade que não chega perto desse número de moradores. A rede municipal de Macaé tem isso de estudantes. É realmente muita gente. A vereadora Leandra, ela fez coro aos questionamentos do vereador, achou importante o que o Cezinha levantou e falou sobre um decreto, a vereadora Leandra Lopes, um decreto do prefeito que dificulta a apresentação de atestados médicos dos servidores da educação. A Leandra foi muito direta. Disse que um decreto que deixa as regras para os servidores que apresentam atestado médico um pouco mais duras, um pouco mais exigentes, cobrando um pouco mais, a vereadora criticou diretamente e ela colaborou
nesse requerimento do vereador Cezinha, dizendo que se há algum problema na infrequência dos servidores, a infrequência é a não frequência, isso é, a falta, se tem servidores que estão faltando ao trabalho, que isso seja feito, que essa cobrança aconteça de forma específica, que se apure os casos de forma isolada e que um decreto da forma que foi apresentado, ele acaba prejudicando todos os profissionais. A vereadora foi muito direta, e é o espaço de fala da vereadora mesmo, porque é no debate que a gente aprimora a sociedade, dizendo que quem trabalha direto na educação está sujeito a muitas doenças, várias doenças, e que quando ela apresenta um atestado médico, que está assinado, obviamente, por um médico, ela não tem que provar que aquele atestado é verdadeiro. Deve ser realmente ao contrário, justamente ao contrário. Alguém que desconfie, que prove que não é verdadeiro. Mas é um debate ainda que eu tenho certeza vai acontecer em outros momentos. É de muito interesse a pauta da vereadora Leandra e também do vereador Cezinha, e que se procure sempre no debate trazer o que é melhor para a população, no caso específico, o que é melhor para os servidores da educação. Meus amigos, é isso. Esse é o Panorama. Ele traz esses momentos das sessões da Câmara Municipal, com um pouquinho de comentário, um pouquinho de informação, mas sempre trazendo o que o vereador apresentou, debateu, defendeu e trouxe nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, esse foi o Panorama. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.